a gente conhecer o Sul-América Kyokai, um pouquinho da história, através do condutor Paulo Ishizaki. Paulinho Ishizaki, boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo bem. Hoje, você contando a história, né? Eu sempre estou participando aqui do nosso chat, do nossa reunião, com vários assuntos. Hoje eu vou contar um pouquinho da sua história em particular, né? Então, começando assim, como foi a origem aí da fundação, né? Do estabelecimento do Kyokai? Tá, vamos lá. Temos que voltar um pouco, não do Brasil, mas do Japão, né? O início, como no início hoje do chat aqui, como eu estava falando que a gente precisa estudar um pouco mais sobre a nossa predestinação. A verdade iniciou-se lá com meu tataravô, né? Eu sou quarta geração, começou com meu tataravô, e por intermédio, né, por problemas de casal, foi salvo por uma pessoa do Tenikyo e iniciou-se, então, a salvação ao próximo, largando todo o serviço, né? Mas até aí é uma história. Eu só sei a história do meu avô para cá, né? Meu avô foi uma pessoa, eu não digo que venero, mas eu me espelho bastante nele, uma pessoa diferente, uma pessoa que sempre pensou em ajudar o próximo, né? E, no entanto, ele era condutor de uma igreja, né? O Shodai, o primeiro que chamava Yasuji Ishizaki, né? E logo depois foi meu avô, que é Shinji Ishizaki, que ele é o segundo condutor da igreja Tateyama, lá. Foi divulgando, e muitas pessoas foram sendo orientadas por ele e foram salvas por ele. E assim ele foi fundando vários locais de salvação que hoje a gente chama de igreja, né? E aí eu vou dizer que mais de 50 igrejas ele fundou, né? Numa época bem curta, ele fundou mais de 50 igrejas, eu posso dizer que mais de 60. Mas, certo dia, numa assembleia do Senenkai, quando, na época, né, nosso Primaz Mundial falou em divulgação a outros países, ultramar, meu avô falou assim, eu quero ir fazer essa divulgação. Só que a intenção dele era outra. A intenção dele é que, como ele era responsável da província de Chiba, que é perto de Tóquio, do lado de Tóquio, ele era responsável, ele falou assim, eu gostaria de que muitas pessoas, muitos jovens fossem para o exterior fazer a divulgação do ensinamento da Oyasama. Passado um ano e meio, quase 2, ele não estava conseguindo pessoas para fazer a divulgação. Então, o que aconteceu? Certa vez, ele foi perguntar para o mestre, e o mestre falou assim para ele, olha, não adianta você chamar as pessoas ou pedir para ir se você não topar ir junto. Por que você não vai junto? Se você falar que vai junto, muitas famílias poderão acompanhá-lo. Aí começou, então, a divulgação para o exterior. Então, ele deixou a igreja Tateyama Bunkyokai para o mais velho, o irmão do meu pai, mais velho, meu pai é o segundo, e meu pai casou e partiu para o Brasil junto com meu avô e mais 5 famílias, né, da família aqui, Gakuto, né? Fora isso, outras famílias participaram junto, que era da província de Chiba, como assim, família Watanabe, que vocês conhecem, da família Katsuji, né? Katsuji acho que tinha 3 anos quando ele partiu, junto com o Kubo do Rompaku também, partiu com meu avô, ele também tinha 3 anos, né? Família não, Suehiro e Inoue, um é do Heishin, Suehiro é do Shuto, né? Eles também participaram dessa caravana com meu avô, o Kubo, e Ishi, só que Ishi
o pai do Katsumi Ishii, né, do José Katsumi Ishii, ele veio depois, 2 meses depois, ele casou, mas veio depois, e a esposa, que é a irmã do Katsuji, vieram junto, né, a família Watanabe inteira. Então, foi assim que meu avô trouxe, que me lembro, foram 13 famílias, no total, ele trouxe, e assim começou, então, a divulgação no Brasil. Só que quando eles vieram para cá, cada um foi para um sítio, para uma fazenda, trabalhar na roça. E meu avô nunca trabalhou. Então, como ele nunca trabalhou no pesado, então ele ficava limpando os ovos. Imagina uma pessoa de 56 anos, falar, eu vou agora fazer divulgação, né, no Brasil. Ninguém sabe onde que era o Brasil, né? Então, em 1960, dezembro, acho de 1960, dia 4, eles partiram do porto de Yokohama e chegaram em Santos, e cada família foram para os seus locais para trabalhar nas fazendas, nos sítios, né? Mas não era aquilo que meu avô queria. Depois de 2 anos, ele saiu de Lins, Tangará, e foi para Itu, juntando toda aquela família Gakuto, né, num local só, e de lá voltar um pouco, pensando na origem, por que veio para o Brasil, né, não esquecendo do motivo de ter ido para o Brasil, e de lá, de novo, cada família foi para aqui em São Paulo, né, na verdade, se juntaram na cidade de Itu, as 5 famílias. Isso, as 5 famílias, e de lá cada um foi procurando um serviço, não digo melhor, mas na cidade, e poder fazer a divulgação, né? E dessas famílias, nós temos hoje a igreja, logicamente, a família Sakurai chegou antes, mas tem a família Sakurai, Monte Braço Kyokai, né? Eldorado Kyokai do Sugahara, e do Rokuyu Brasil, que é da família Sato, né? Fora as outras famílias, que é casa de divulgação. Mas se a gente for ver a família Okubo, a família Ishii, né? Todos ainda permanecem, né? Continuam na divulgação, né? Se esforçando muito. E de lá, fica mais fácil de explicar, em 1966, meu avô funda a Igreja Sul América, né? Alguém perguntou por que a igreja tem esse nome de Sul América. É verdade, quando meu avô chegou aqui em São Paulo, ele queria colocar o nome como é São Paulo, ele colocou meu nome de Paulo porque era São Paulo, né? E ele falou assim, eu vou colocar o nome da igreja de Igreja São Paulo. Mas já tinha Igreja São Paulo, né? Do Sérgio, né? Tadashi Ota, né? Ai, caramba, já tem de São Paulo? Então vou um pouco maior, vou colocar Igreja Brasil. Mas já tem Igreja Brasil, né? Do Kajiyama Sensei, né? Então ele falou, caramba, eu não vou colocar nome japonês. Então ele falou, vou colocar Igreja Sul América, né? Porque vocês lembram que tinha um banco chamado América do Sul, vocês lembram? Para não confundir, ele colocou Sul América, né? Então, então ele é tudo assim, meu avô era tudo desse jeito. Então ele colocou o nome de Igreja Sul América, né? E logo em 1966, né? Era uma casa no sobrado, em cima ele fez a igreja, e de lá, depois de 3 anos, 1969, no mês de novembro, ficou pronto a igreja na Vila Madalena, né? Uma igreja, depois vocês vão mostrar a foto, né? A igreja lá na Vila Madalena. Mas meu avô é assim, houve essa parte aqui. No dia que foi, né, a cerimônia no novo prédio da igreja, terminado, ele chama toda a diretoria, todos os fiéis que se esforçaram na fundação, e meu avô falou assim, pessoal, eu vou embora, eu vou deixar esse cargo para o meu filho, e vocês né, continuem as suas divulgações. Como ele veio com 56 anos, ele já estava com 60 e
mais ou menos 63, 64 anos. Ele falou assim, ele foi sempre uma pessoa assim, eu vou para o Brasil. E minha avó, né, eu não sei como aguentava um voo desse jeito, né? Eu vou para Tóquio fazer divulgação. Eu vou para Hokkaido fazer divulgação. Tchau. Ele era assim, uma pessoa muito de momento, na hora, ele não queria saber como é que estava. E foi assim que ele não esperava que as pessoas falassem não, não, não precisa, não, não vai. Não, ele era desse jeito mesmo, por isso que eu acho que ele foi uma pessoa que, como se diz, não digo que fundou muita igreja, mas sim salvou muitas pessoas, né? Então ele deixou em 1969, logo depois da fundação do novo prédio, ele falou assim: tchau, já fiz o meu trabalho e vou embora. Aí perguntaram para ele assim: mas como você vai embora? E a passagem? Vocês não sabem, uma pessoa que nunca veio para o Brasil, não sabe falar português, não sabe nem andar na época, né, no centro, já tinha comprado a passagem e ir embora. Falou, não, a passagem já tenho, eu vou embora daqui a 2 semanas, tal dia. Era uma pessoa assim, né, sempre pensando lá na frente, né. Então, foi difícil para eles, né, porque minha avó sempre falou que em 1960, dezembro, dia 4, na partida de Yokohama, nunca tinha feito um enterro de uma pessoa viva, que era o marido. Falou que nunca esperava que ele fosse voltar, né? Então, ali no porto de Yokohama, não sei se vai ter a foto, ele, ele partiu e ela partiu também o coração dela, deixando o marido ir embora, achando que nunca mais ia vê-lo, né? Só em carta, naquela época nem telefone, né? A carta demorava um mês para chegar. Mas a vida continuou e depois meu pai assumiu mais de 30 anos a igreja e em 2014, no mês de agosto, no dia 31, 2014, né? Eu recebo então como terceiro condutor, né? Meu avô era o primeiro, Shinji, Masayuki, meu pai, e eu, Paulo, Yasuharu e Shizaki como terceiro condutor da Igreja Sul América. E de lá para cá, já estou mais de 21 anos, né? À frente do Kyokai, batalhando. É isso, mais ou menos a história da minha igreja. Muito, muito excelente. E seu pai também foi fazer missionamento, vamos chamar assim, né, na Isso. Colômbia. Colômbia, 10 anos. Não, 10 anos, desculpa, 6 anos. 6 anos na Colômbia e está aí ativo ainda também. Tá, ele está no Daikyoka, na Igreja Mor, né? Ele é diretor da Igreja Mor, e está todo mês lá, ele mora no Japão, né? Está todo mês, mais de 20 dias na Igreja Mor, servindo a igreja no que ele pode, né? Está com 87, praticamente, 87 anos, forte. Anteontem conversei com ele, está forte, está muito bem, é isso que importa. A dificuldade assim da língua, você como condutor e nesse mês de divulgação, assim, como é que a dica para divulgar, né? Porque esse é o grande problema nosso, assim, de teriquianos, né? Tem a parte da cultura japonesa e tem a parte, né, do ensinamento. Então, quando a gente vai fazer a divulgação, né, como é que os seus pais, seus avós, seu tataravô, né, que juntou, assim, tantas famílias, né, incentivou tantas pessoas, assim, para... como é que atrai, né? Você pegou alguma coisa da essência aí, Katia? Eu vou falar uma coisa assim que eu não gostava, que meus pais saíam para divulgar. E para o Dendocho, né, também, porque na época era trem, eu era pequeno, saía na sexta, voltava na segunda, né, se tinha Mitamasai, né,
a cerimônia dos antepassados, voltava na terça, na quarta-feira. Eu lembro que eu ia de trem para Bauru, para o Dendôtio. Nossa, andava da estação de trem até o Dendôtio, né? Não sei se vocês lembram daquela época, não lembram, né? Mas, então, eu não gostava porque a gente ficava muito só entre irmãos. E quando eles iam regressar a Guajiba, ficava muito tempo lá, 1 mês e meio, 2. E eu falei assim, nossa, eu não gosto de Odibá, né? E quando minha mãe saía para divulgação, né? Eu saía de manhã, não fazia almoço e voltava só à tarde, né? Tipo, cadê a janta? Eu falei, não, não gosto. Mas, com o passar do tempo, a gente percebe que minha mãe não sabe falar bem português. Vou falar, não sabe falar português. Meu pai ainda sabe falar de 100, 5. Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Obrigado, tchau. E alguma coisinha, quanto custa, né? Desconto, essas coisas. Básico. Ué, como é que faz divulgação, né? Porque ela fazia muito otask, né? Muito otask ela fazia na vizinhança. Eu acho que é a fé, né? Não existe, não precisa saber falar a língua. Se você tem fé e você apresenta na sua postura, né? Aquele desejo de querer salvar, você consegue transmitir isso para outra pessoa. E a outra pessoa estica a mão. Por favor, me ajuda, me ouve meus problemas, né? Antigamente era importa, importa, né? Era importa, importa. Eu acho que era mais difícil, mas era mais fácil de transmitir. Hoje é mais fácil de você pela internet ou telefone, mas é difícil de transmitir. Porque você não fica tete a tete, ou, né, com a pessoa. Você não vê a fisionomia, você não sabe o semblante, você não vê a postura, a conduta da pessoa. Então, minha mãe saía de manhã, pegava o jornal embaixo do braço e ia, né? Então, eu acho que é a postura da pessoa. Tinha, né? Eu vi também deles, como dos fiéis da igreja, que não sabiam falar um português, colocar o jornal embaixo e fazer direto o Sasuke, né? E essas pessoas virando fiel daquela casa de divulgação, daquela igreja. Então, eu acho que é ser fiel, né? Ser fiel, ter a fé e querer salvar. Aí a gente mostra na conduta da pessoa. É isso. É excelente. Eu estou pensando em fazer a divulgação assim, sem falar nada, né? Porque as pessoas vão olhar para você e, de repente, vão falar seus problemas. Acho que essa é uma boa dica. Não precisa explicar muito, né? Porque a gente vai querer explicar, acaba se enrolando, né? Isso. Então, tá bom. Parece que tem umas fotos aí que o diretor preparou, né? Sim, Acho que gostaria que você fosse explicando aí um pouquinho. tá. Deixa eu abrir aqui. Essa foi a partida de Yokohama, meu voo, né? Ali na janelinha do navio. Chama Argentina Amaro, né? Acho que muitos assistiram o filme japonês, né? Todo mundo com aquela fita, até a fita arrebentar. O navio vai partindo, né? Vai bom. Aí essa fita, quando arrebenta, então meu avô e minha avó, né? Eu aqui, eu estava com 18 anos. Conheci minha avó pela primeira vez. Aqui eu, antes de entrar no curso Senchuca, né? Curso de teologia de 2 anos, né? Tem que ficar careca. O pessoal lá da Igreja Moro, os jovens lá, cortando meu cabelo. Aqui eu, no Senchuca, né? No curso de 2 anos, com a turma da minha classe. Esse aqui é o pessoal também da classe que jogava futebol. Aqui eu era. Essa foto é quando eu era técnico de futebol numa escola lá em Tiba, né? Em Tiba, Colégio Internacional de Tiba. Aqui é o colégio, a entrada do colégio. E essa aqui é a igreja anterior, né? Que ficava na Vila Madalena. Saudade dessa igreja. Aqui, quando eu fui receber a posse como terceiro condutor, eu e minhas 2 filhas.
No mesmo mês, eu recebi, dia 18, eu recebi como terceiro condutor, permissão terceiro condutor, e no dia 24, eu recebi como presidente da Associação dos Moços do Brasil, Senenkai. Eu virei presidente do Senenkai lá no Japão, né? Recebi. Aí, Shimbashira-sama, no 50º aniversário do Dendocho, não, esse aqui é do Senenkai. Esse aqui foi no 50º aniversário do Senenkai do Brasil. Recebemos o presidente mundial do Senenkai. Aqui eu e a minha esposa, logo que nós viramos, eu virei Kaichô e ela é esposa. Esse aqui é no 50º aniversário do Dendocho. No sábado, né? Quando fizemos aquela grande festa para o depois da festa das duas associações, né? Feminino e do moços. Aqui, Shimbashira-sama comendo o nosso pastel, né? Não largava a mão do pastel, nosso pastelzinho gostoso. Essa aqui é a partida para Portugal, divulgação. Aqui era o presidente, era o Sérgio Tadashi Ota, né? Aí foi eu, Marcos Okamura, Tadashi Ota, ali direito tem o Katsumi, Ishii e Yoshio, né? Takahashi. Eu aqui no Chile, fui fazer um curso lá em Chile pelo Tenikyo, né? O Tio-sama pediu para ir até o Chile, Santiago, foi muito bom. E cruzou junto, como eu era técnico, eu já sabia que a seleção japonesa feminina estava lá. E cruzou de eu visitar, porque tinha uma jogadora no grupo da seleção, né? Tenikiana, que logo depois, ela virou na Copa Feminina de 2000 anterior. Ela foi a capitã da seleção feminina, teniquiana ela. Fui conhecê-la. Aqui no meio era o presidente do Senenkai da sede, que veio fazer uma visita. Na época era o Yutaka, que está do lado esquerdo, né? Yutaka era o presidente. Aí tem o Chikara, né? Chikara Iburi, o presidente Chikara Iburi, depois eu. E do lado era o anterior do Yutaka, e depois de mim o Susumu Tatebayashi, né? Falecido Susumu Tatebayashi. Essa é a foto dos meus filhos do Ano Novo, né? No Ano Novo sempre a gente tira a foto, no dia 1º de janeiro. Essa é a nova igreja que em 2014 compramos esse terreno em Ipiranga e fizemos o novo prédio da Igreja Sul América. Essa é a parte interna. Tentamos fazer cesar não, né? Colocar bancos, colocar cadeiras, né? Para facilitar as pessoas orarem, né? Fazer o serviço todos os dias. Muito bom essas fotos, né? Lembrança, muito boa a carreira aí. E só para terminar, alguma mensagem, alguma coisa para adicionar de tudo que nós falamos? Não, eu estou contente de poder passar um pouco da história da Igreja Sul América, né? Meu avô, né? Do meu pai foi muito pouco, mas principalmente, né? A gente não pode esquecer o princípio, por que nós estamos, como nós conhecemos a Tenikyo. Isso a gente não pode esquecer, né? Tem que dar valor a isso e abraçar. E em qualquer momento a gente tem que estar com o espírito de ser o pioneiro, primeiro da Tenikyo. Não que os outros fizeram, mas você fazer uma coisa que você possa fazer, né? Você tem o seu limite. Meu avô, eu olho as coisas que meu avô falei, nossa senhora, mas eu não vou conseguir fazer o que ele fez, mas eu posso fazer o que eu posso fazer. Até eu sei o meu limite, né? O que meu pai fez também, nossa, foi muita coisa. Mas eu sei que não vou conseguir fazer aquilo. Mas eu preciso me esforçar para fazer o máximo como Kaichô, salvar as pessoas que necessitam, né, de ajuda. É isso. Teve um princípio para uma carreira promissora aí como técnico de futebol, mas escolheu ser Kaichô-san.
Mas fica por um outro momento. Não fica, pode. Sim, depois. Só para dar um gostinho, né? Hã? Então, é para É. mostrar aqui vida dessa escolha que a gente, de Kaichô, né? Não é assim, é natural, né? Ah, meu tataravô foi, e o filho, o neto, vai ser. Não, né? A gente tem, nós somos jovens também, passamos por esses momentos, né? Só para lembrar que depois a gente conta aí, né, essa outra parte. Muito obrigado, Fica viu? para outra parte. É isso. Obrigado, Katia. Obrigado. Obrigado. Obrigada aí, Kaitio-san, né, Paulinho, pela história da sua família no caminho, né? Nossa, começou com tataravô, né? E você disse que quando ele, né, depois que ele foi salvo, ele largou-se, né, o trabalho para se dedicar integralmente aí na salvação, no caminho, né? E depois vem o seu avô, né, com esse espírito, né, tão determinado, né, tão é, até visionário, né, decidir as coisas e a luta, né? Você falou assim, né, não tinha opinião, né? O que ele decidia, ele ia lá e realizava, né? Acho que era Isso. um, um, um caixoção, um condutor assim, um espírito empreendedor, vamos dizer assim, né? Se a gente pode usar essa palavra, né, no caminho, mas de, né, fazer acontecer mesmo. E desse como ele conseguiu reunir, né, tantas famílias e essas famílias todas, né, que foram citadas, né, temos aí conhecimento de várias, né, dessas pessoas hoje, né, pessoas também atuantes dentro do caminho e eu achei bem interessante quando você comentou assim, depois que vieram ao Brasil, né, foram trabalhar na agricultura, na lavoura e teve um momento que, né, quando ele foi para Itu, né, refletiu assim, mas para que nós viemos para o Brasil, né? Não era para divulgar, né, para salvar as outras pessoas, né? E aí essa ideia de ficar, né, mais próximo aqui de São Paulo para poder fazer, né, essa salvação, essa divulgação. Então, acho que é uma história aí, depois do seu pai, a sua mãe, né? Quando você fala, realmente acho que a gente tem a experiência de várias pessoas que, sem conhecer nada do idioma, não falar português, né, se dedicam aí na divulgação e na salvação, né? A gente às vezes fica impressionado assim, como conseguiu, né, andar pela cidade, né? Como conseguiu oferecer aí o ossaz, que mais é a atitude, a postura, né? Como foi falado, acho que a divulgação o Tenikyo, né, o ensinamento, ele é prática, né? Não é só a teoria, né? Tem que ser pela prática, pela atitude, né? Sim. E também, né, aí como terceiro condutor da igreja, né, agora com uma nova igreja, uma nova região, se dedicando também, né, também totalmente dedicado ao caminho, né? Teve Totalmente. outras atividades profissionais, mas aí, agora é É, totalmente dedicada ao caminho, né? sim. Então, eu acho que fica para uma próxima ocasião, né? Como o Haru disse, contar essas outras alternativas, né? Ou outros trabalhos que foram realizados, mas como que foi para poder se dedicar totalmente ao caminho, né? O que que aconteceu, né? Sim, a próxima vez eu vou contar assim, o despertar, né, que a gente fala Sim, da fé, né? sim. Aquilo que eu já não já tinha esquecido, só que Deus Pares, Oyasama sempre está perto da gente e vou contar a história como foi o meu puxão de orelha, né? Deus puxou minha orelha bem forte assim, me chacoalhou e falou, ou você Ah, morre ou você vai pelo esse caminho aqui. é, É. puxão de orelha, ou então, como falou o Caetano São Roberto, empurrãozinho, né? Nossa, então ela foi Empurrãozinho é pela melhor, né? empurrou na descida mesmo. Para assumir o que eu Ah, caí foi difícil. Mas na próxima eu conto. tá certo, daqui a pouquinho, segura um pouquinho. Tá bom.
Obrigada, então, Katia-san, obrigada, Maru. E agora a Regina, então, vai comentar, né, sobre o nosso chat. Essa história do Kaicho Paulo Ishizaki, eu fiquei curiosa para saber o despertar da fé. Essa é a história, acho que mais deixa a gente com vontade de escutar, né? A curiosidade fica bem aguçada, né? Porque eu acho que é esse despertar que faz a diferença, né? Que traz a gente para a realidade. E é a hora que a missão fala, chega de brincar, papo sério agora, né? Acho que é mais ou menos por aí, mas daqui a pouquinho você conta. Agora, é admirável realmente a força, a fé, a determinação desse pessoal, dessas famílias, né? Que vieram do Japão para fazer a divulgação, né? Sem falar a língua, sem conhecer o local, sem conhecer a cultura. E mesmo assim, plantaram sementes fortes, né? Dentro do Tenrikyo. É muito feliz, a gente fica muito admirado pela força que eles têm, que eles tiveram, e a continuidade, né, dessas famílias que até hoje, né, estão firmes no caminho, né? Então a gente vê que realmente o coração, a intenção desse pessoal era com muita fé, né? Era o conhecimento que eles tinham, realmente tocou o coração deles e perpetua aí por várias gerações, né? O Paulo fala que ele é quarta geração também, né? Também é antigo, né? Eu também sou da quarta geração. A gente vê que esse pessoal conseguiu entender realmente, né, o ensinamento que o Oyasama deixa, o modelo que deixou, né? Mas aqui no chat, vamos ver o que o pessoal comenta. O pessoal comenta aqui. Etsuro Kimura, muito obrigada. Estamos acompanhando de São Luís do Maranhão. Tão longe, né? Hatsumi Kimura, é realmente admirável o que nossos antepassados fizeram para a divulgação da Tenrikyo, sem saber o idioma e salvando tantas pessoas. Sim, exatamente isso. Eu sou fã desse pessoal que veio do Nihon. Gostaria eu de ter 10% da coragem que eles tiveram, não é verdade? É isso aí. Temos aí, vamos ver como foi o Yono Motokai deste mês.